isso era algo ruim, algo pejorativo. Foi algo assim bem chato assim, sabe, vindo dele, sendo um supervisor. Foi uma das coisas assim que eu mais senti meio que uma diferença assim, tipo, ó, cara, você é estrangeiro, então, tipo, mano, faz o serviço direito aí. Eu realmente não sei qual que foi a intenção desse cara, mas enfim. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, para quem não me conhece aí, eu me chamo Vinícius, eu moro aqui na Itália há quase 2 anos e aqui eu compartilho experiências aí dessa minha vivência e coisas relacionadas aí à Itália, né? Bom, hoje a gente vai abordar um tema aí que para muitos é polêmico, né? Mas eu vou tentar trazer aqui das duas perspectivas, tanto experiências boas quanto ruins, que eu tive com italianos, né? Muita gente me pergunta se o italiano tem um preconceito com estrangeiros, se eu já vivi situações aqui que eu me senti tipo prejudicado por ter vindo do Brasil, etc. Esse tipo de coisa eu acho que sempre gera uma curiosidade no pessoal e a gente vai abordar aqui. Bom, falando um pouco então da minha experiência aqui, antes de entrar até nos casos em algumas pessoas aqui que eu vou citar para até reforçar o meu ponto, tá, gente? Eu sempre tive experiências um pouco mistas, tá, nesse tema, porque eu sinto que tiveram pessoas que passaram na minha vida aqui e assim, eu senti que realmente fizeram diferença por eu ser estrangeiro, tá? Não necessariamente brasileiro, mas estrangeiro, tá? E também tivemos aí, claro, situações onde a pessoa foi totalmente solícita e livre desses preconceitos aí que muitos criam, né? Então, assim, no geral, é verdade aquele fato de que sim, o italiano ele tem uma tendência mais patriota mesmo. Ele tem aquela vibe de valorizar o que é da Itália, tá? E isso a gente vê desde produtos, né? Eles têm muito orgulho, né, de evidenciar isso, deixar muito claro ali que o produto foi feito em território nacional. Eu acho até que positivo por esse lado. Porém, com isso vem uma outra vibe que é o que vem de fora normalmente não tem muito valor ou o que vem de fora é inferior, entendeu? Aí muita gente até se frustra, né, com a minha visão a respeito disso, porque eu tive situações aqui onde eu me senti realmente, tipo assim, como, você é brasileiro, então, tipo, pô, você, sei lá, sua opinião não importa muito. Ou você é brasileiro, então automaticamente eu tenho que te tratar diferente, sabe? E de novo, não por eu ser brasileiro, por eu ser estrangeiro, sabe? Aqui na Itália tem muitos estrangeiros, tá? Tem de diversos países, tem desde refugiados que vêm da África ou de países mais subdesenvolvidos, digamos assim, e assim como da América do Sul ali e tal, moram aqui e tal, né? Até mesmo legalmente, eu não tô falando só de ilegal. Só que assim, eu sinto que, no geral, os italianos colocam tudo isso num balaio só. Então, basicamente, é essa a visão que eu tenho, sabe? Eu tô falando isso como um cara que já tem experiência com a língua, eu consigo me comunicar, mesmo que, às vezes, um pouco inseguro ainda, né? Mas eu consigo me comunicar e me virar. E, então, não seria uma barreira linguística, e sim uma vibe mesmo de tratamento, sabe, interpessoal ali, tá ligado? E com esse jogar tudo no mesmo balaio, eu quero dizer, tipo assim, o exemplo de aluguel de casa, né? Que todo mundo fala aqui que é difícil pra caramba. E tem gente que bate na tecla, não, Vinícius, mas é difícil até para os italianos. Exatamente, se é difícil para os italianos, imagina de alguém que veio de fora, ou seja, um produto de fora da Itália, né? Porque se o cara tem uma certa, pelo menos uma valorização do que é daqui, quando você chega de fora, você chega totalmente ali contra esse pensamento deles. E eu posso dizer com propriedade, porque assim, foi muito difícil achar a primeira casa aqui, né? Porém, é claro, né? Aí eu já faço a primeira citação aqui positiva. Teve um ser iluminado ali, uma pessoa que pelo menos confiou, apesar de eu entender também que é complicado você alugar algo, né, confiar uma casa para uma pessoa que você nunca nem viu e não tem um histórico de crédito no país e tal. Eu tenho que evidenciar aqui a minha gratidão por essa pessoa, né, que foi a proprietária da nossa antiga casa, que confiou a casa, que deu espaço para ouvir a gente, mesmo que por meio de um intermediário, né, que era o cara da imobiliária, falando com ela por nós. Então, na época, eu não falava muito bem italiano, então, tipo, isso foi muito positivo, porque mesmo com a barreira linguística, ela deu ali o espaço para que ela entendesse nossa situação, ela visse qual que era o rolê, o que a gente estava fazendo ali e tal, que era na melhor das intenções, né, um recomeço de vida e tal, e alugou, confiou aquela casa. Também a nossa saída daquela casa foi extremamente positiva. Ela poderia ter ficado, por exemplo, com o nosso calção, né, e no caso ela chegou a pagar o valor integralmente pra gente, não ficou com o calção, ou seja, uma pessoa nota 10, assim, que eu não tenho o que falar mesmo, sabe? Assim como também eu posso citar aqui a pessoa que alugou essa casa pra gente,
Claro que foi por meio de um conhecido. Eu fiz um colega no meu trabalho, né, um garçom, e ele indicou a casa aqui que um amigo dele estava alugando. Então meio que com esse meio campo, né, já foi um pouco mais tranquilo de alugar. Apesar disso, também eu fico feliz porque o cara, tipo, é gente boa pra caramba. Não foi abusivo na parte ali burocrática para alugar a casa. Não é que ele chegou pra gente e falou, não, eu quero 12 calções e eu quero não sei o que. Não, ele chegou e falou, ó, você paga um calção. E até parcelou o calção pra gente ir pagando devagar. Abateu contas pra gente poder pintar a casa, então eu acho que ele tratou até melhor do que se fosse um italiano, sabe? Eu não sei. Mas assim, agora fazendo uma pincelada do lado negativo, do lado mais assim, que eu senti muito essa diferença, né, de tratamento, foi justamente até mesmo no âmbito de trabalho, tá? Como outros países até aqui da Europa mesmo, tem um certo, não digo um preconceito, mas tem uma coisa assim, uma cisma com esse lance da fala e de você estar falando corretamente. Tipo, por exemplo, se chega um gringo ali no Brasil e fala um portunhol ali meio torto, a maioria dos brasileiros vai abraçar esse cara, vai falar tranquilamente com ele, vai ser solícito e tal, e até mesmo essa pessoa conseguiria viver uma vida ali de boa, tá ligado? Aqui eu sinto que se a gente fala um italiano um pouco quebrado, por mínimo que seja, a gente é julgado de certa forma, entendeu? Ou a gente é tratado de uma forma meio diferente, assim, entendeu? Isso eu senti várias vezes, até mesmo no início, né, no primeiro ano aqui de convivência, tá? Eu vou dar um exemplo até recente, tá? Agora em novembro eu completo 1 ano de telemarketing, tá? Então, para você trabalhar no telemarketing, né, novidade, você precisa falar, né, a língua o dia inteiro. Então, para vocês verem que aconteceu até comigo num contexto desse, eu estava ali, né, numa reunião com o pessoal do trabalho e um supervisor meu, ele veio conversar comigo em particular. Ele falou assim, não, Vinícius, eu precisava falar uma coisa aí para você e tal. Aí eu falei assim, não, beleza, tal, né, não sei o que. Aí, primeiramente, ele me corrigiu de um erro que eu tinha cometido. Ele falou, ó, você fez esse ticket aqui, né? O ticket, no caso, é quando a gente abre uma solicitação ali para algum problema do cliente, né? O usuário liga pra gente, a gente tem que abrir uma solicitação para o problema dele, tá? Beleza? Aí ele falou que eu tinha cometido um erro ali, perfeito. Depois ele veio falar assim, ó, Vinícius, é o seguinte, quando você está na chamada, você tem que ser mais decisivo, né? Chegando de uma forma objetiva já, tipo, pedindo qual que é o problema do cliente e tal, tentando resolver. Porque quando você abre a boca, todo mundo percebe já que você é estrangeiro. Aí eu fiquei tipo, sabe quando nem fez muito sentido isso, sabe? E sim, eu entendi corretamente. Ele, de uma forma assim, ele quis dizer que por eu parecer estrangeiro, isso seria negativo para minha imagem, ou por eu abrir minha boca, eu parecia estrangeiro, logo isso era algo ruim, algo pejorativo. Foi algo assim bem chato assim, sabe, vindo dele, sendo um supervisor, né? O ser estrangeiro nunca me impediu de ajudar as pessoas na chamada e abrir os tickets, resolver problemas, etc, entendeu? Então eu senti sim que foi uma coisa assim, uma fala extremamente preconceituosa e extremamente gratuita, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Eu não sei o que ele pensou ali na hora de falar isso, mas eu senti assim que isso foi uma das coisas assim que eu mais senti, meio que uma diferença assim, tipo, ó, cara, você é estrangeiro, então, tipo, mano, faz o serviço direito aí, sei lá. Ou você é estrangeiro, então, tipo assim, eles vão perceber isso. Então, tipo assim, cara, tentar dar uma disfarçada aí, não sei. Tipo, eu realmente não sei qual que foi a intenção desse cara. Mas, enfim. Outra coisa também, né, tô cansado de falar aqui, a situação que aconteceu lá no restaurante, mas eu achei um mau caratismo do dono do restaurante. Porém, diferente desse caso, ele fazia isso com praticamente todo mundo, até com os italianos mesmo, ele tratava que nem lixo, então não era uma coisa comigo, tá? Então é bom deixar isso bem claro aqui para não parecer que eu sou o dodói, tá, da situação aqui. E também falando, né, de restaurante, já aproveitando, tem um pessoal que trabalha comigo ainda, até hoje eu faço bicos no restaurante de fim de semana. E ali, cara, eu tenho um contato direto com eles já há quase 1 ano, né? E assim, eles todos têm a mesma idade que eu, praticamente. São nascidos ali entre 94 ou a 99 ali, aquela geração ali. Então a gente tem ali meio que uma vibe mais de juventude, não é essa barreira. Mas como eu disse, eu sinto que tem uma diferenciação por eu ser simplesmente estrangeiro. Então, basicamente assim, eles não têm tanto assunto comigo,
Eu sinto que, por mais que eles sejam muito gentis, muito solícitos e tal, eu sinto sim uma diferença, até vou dar um exemplo aqui. Eles me chamaram para participar de um campeonato de basquete, né? Aí até você pensa, nossa, mas pô, eles te chamaram para um campeonato de basquete aí, ó, os caras gostam de você e tal. Mas tipo, eu passei o tempo todo ali, quieto, num canto, e tudo que eu tentava puxar de assunto, ninguém estendia muito, sabe? Tipo, esse campeonato foi aqui da minha cidade, né, com vários outros lugares que montaram times e disputaram ali. Aí, tipo assim, eles até brincavam, tal, uma hora ou outra ali, tal, comigo, tal. Tipo, não é que eles me tratavam mal, entende? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Não é necessariamente quando você é tratado mal que você se sente diferente, e sim em situações assim do cotidiano. Tipo, que nem eu falei pra vocês, eles têm uma dificuldade muito grande, acho que de inserir você ali naquele meio, de tipo trocar uma ideia assim um pouco mais longa do que, sei lá, 2 frases. Não sei, eu não sei se eles não têm paciência de ouvir eu ali meio que inseguro na língua, eu falando de uma forma um pouco simples ali e tal, não sei. Eu queria até deixar aberto esse espaço para que você desse a sua opinião. Qual é o seu sentimento vivendo na Itália ou vivendo em outro país da Europa? Você sente que, de certa forma, eles fazem essa diferença com você? Porque também eu sinto que, se você, por exemplo, tem um marido ou uma esposa que seja daqui, seja muito mais fácil você se inserir nesse meio, tá ligado? Porque, basicamente, o seu marido ou sua esposa, eles já têm uma vivência grande aqui. Então, tipo, eles já têm amigos, eles vão te introduzir aos amigos deles e, automaticamente, você vai ser meio que da família. E você sendo totalmente de fora, que é o nosso caso, que a gente veio, fez cidadania e tá vivendo aqui, né, normalmente, eu sinto que seja uma coisa muito mais difícil, entendeu? Tipo, ser considerado assim como se fosse um deles, sabe? Volto naquele até ponto de, tipo, as pessoas pensarem, não, eu tenho cidadania italiana, chegou ali, pô, virei italiano, então todo mundo ali já me reconhece como um. Eu não senti nem um pouco disso, entendeu? Até hoje, sei lá, tipo, já tentei explicar para algumas pessoas qual era o rolê, por que eu estava aqui, ou qual que é esse lance da minha cidadania. Teve gente até que me perguntou, mas as pessoas tipo ficam meio assim, entendi. Porque sinceramente mesmo, você é um cidadão perante a lei, né? Mas não significa que você nasceu aqui, que você tem os costumes e etc. Não, entendeu? É bem por aí. Por isso que até mesmo em várias situações assim, eu me sinto um pouco deslocado aqui. Eu sinto que a Itália é um país um pouco complicado de você se inserir, assim, se você tá vindo como eu, assim, tipo, veio com a sua esposa ou com você e seu marido e estão se inserindo no país, assim, recomeçando do zero, sem, né, ter amizades já pré-estabelecidas. Você pode até falar, Vinícius, mas é porque você é um cara mais tímido ou mais fechado e tal, não sei o quê. Cara, não necessariamente. Eu sinto que eu já tive muitas interações, assim, e nada, tipo, foi muito longe, assim, sabe? Tipo, nada se tornou em realmente uma amizade, assim, desdobrou e foi além e tal. Até porque eu não senti isso de coração, assim, não senti que a pessoa realmente, putz, esse cara é meu amigo, assim, sabe? Tipo, nossa, eu vou convidar ele pra vir aqui tomar um café em casa, enfim. Então, resumindo, eu sinto sim que eles têm uma diferença para quem não é, né, daqui, para quem não no caso, nascido aqui, eu tô querendo dizer aqui. Meio que você tá aqui, meio que convivendo e tal, mas as relações são muito superficiais ainda, sabe? Isso é a minha impressão nesses quase 2 anos vivendo aqui, essa foi a minha impressão. E assim, não vou dizer que também eu não esperava por isso, não é como se eu criei uma expectativa em cima disso e agora eu tô frustrado porque, eu não tenho amigos italianos. Não, mas eu esperava me sentir mais em casa, digamos assim, sabe? Muitas vezes eu sinto que eu estou deslocado e isso é uma coisa que me incomoda, diferente de fazer amizades por fazer. Eu nunca tive muitos amigos, nem no Brasil mesmo, então é uma característica minha, mas esse lance de se sentir inserido na cultura, no país em si, é uma coisa que me faz falta. E ponto. Deixa aí sua opinião também nos comentários, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar o meu projeto. E é isso, gente. Nos vemos na próxima. Valeu!